Se tiver a sua Bíblia, eu peço que me acompanhem para Hebreus capítulo 12. Até ontem, na hora do almoço, estava estudando para pregar 1 Pedro. Mas, no final de capítulo 2, Pedro, o apóstolo, fala que Jesus Cristo é nosso exemplo, nosso substituto e o nosso pastor. E depois ele começa capítulo 3, falando sobre igualmente mulheres, igualmente maridos. Ele está falando que tem na morte de Cristo alguma coisa para nos ensinar sobre a vida. Lógico, nós podemos bater isso superficialmente, mas eu queria entender melhor esse conceito que Pedro desenvolve. Eu acho melhor a gente estudar Hebreus 12 hoje à noite. Hebreus capítulo 12, versículos 1 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perante a sua palavra, queremos conhecer mais de Ti, conhecer mais de Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é o nosso tudo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Aquele que nos começou na boa corrida, aquele que nos aguarda na linha de chegada. Senhor Deus, aqui hoje à noite, nas salas das crianças, exalta o nome de Jesus Cristo. Amém.
Vocês entendem, depois de um pouco de tempo como cristão, não dá para viver a vida cristã meramente observando regras ou abraçando uma filosofia. Eu tive muita sorte porque eu nasci antes dos anos 90, quando tinha um monte de cristianismo pegando fogo no mundo. Tinha o que Jesus faria. Todo mundo tinha isso até nos braceletes, tinha chapéu com isso para se perguntar o que Jesus faria nessa situação. Depois, nós vimos o auge dos 40 dias de propósito para se refazer, para viver agora a vida cristã vitoriosa. E depois de 40 dias de sei lá o que, porque eu não fiz, as pessoas acabaram sendo igualmente a mesma forma que eram 40 dias atrás. Então, a vida cristã não pode ser vivida com lista de regras, ou com filosofia de vida, ou até mesmo procurando experiências espirituais. Algumas irmãs aqui hoje à noite tiveram uma grande experiência espiritual, porque eles falaram, ai meu Deus, tinha uma barata correndo solto aí atrás. Mas a vida cristã não se constitui nessas coisas, procurando sempre o próximo pico de emoção. Antes, nosso escritor de Hebreus, ele explica para nós, aqui em capítulo 12, a importância de Jesus Cristo à nossa vida cristã. O autor de Hebreus está escrevendo para judeus perseguidos. Pensa que você é um judeu, a sua vida inteira na sinagoga, a sua comunidade inteira vai na sinagoga e você se converte a Jesus Cristo. E eles não deixam você entrar na sinagoga, eles não vendem coisas para você, eles não compram coisas de você, você é banido. E ele escreve para esses cristãos desencorajados, e ao longo do livro, 96 vezes, ele fala, ou persevera, ou fala da perseverança. É a mesma palavra no grego, se repetindo, repetindo, repetindo. Como você vê aqui em versículo 1, você nota, corremos com resistência, ou corramos com perseverança. Em versículo 2, quando ele está falando do exemplo de Jesus Cristo, ele fala, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou ou perseverou a cruz. E em versículo 3, ele fala que Jesus Cristo suportou tamanha oposição. Então, é uma palavra que devemos chamar a nossa atenção, porque verdadeiramente é uma coisa crer em Jesus Cristo e confessar os seus pecados. É outra coisa viver crendo em Jesus e viver confessando os seus pecados. É uma coisa começar como membro com toda aquela alegria, mas é outra coisa persistir quando os tempos não são tão novidade, quando os tempos não são fáceis. Por isso, o autor de Hebreus, ele nos chama atenção a 3 coisas. Vai ser os 3 pontos dessa mensagem. Primeiro, a missão. Segundo, a maneira. E terceiro, a motivação. Olha versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso é a missão. Quando você é convertido,
Você começa essa corrida e você não pode parar mais. Não é opção sair da pista, não é opção sentar na pista. Ele chama você a correr, com perseverança, a carreira. O autor de Hebreus, aqui ele usa no grego, uma palavra que remete à corrida de revezamento. Da mesma maneira que nós entendemos hoje essas corridas onde um corredor sai, passa o bastão para o próximo, ele sai correndo. É a mesma palavra que ele está usando aqui, essa corrida de revezamento. Paulo usa a mesma palavra quando ele está escrevendo ao jovem Timóteo. Ele fala, olha, identifica homens fiéis a quem você pode passar o bastão. Nutre eles, foca neles. Porque eles, na próxima geração, vão ser os corredores, depois que você partir para a glória. Da mesma maneira que Paulo fez para Timóteo. Então, ele chama aqui para pensar sobre essa corrida de revezamento. E não dá para correr em tiros. Não dá para colocar toda a sua energia em um pedaço da corrida. Não vai sobrar nada para o final. E ele nos chama, corramos, portanto, com perseverança, corre continuamente, corre deliberadamente, corre ativamente, usa os meios da graça que Deus tem deixado, a sua palavra, a oração, a comunhão. Use essas coisas. Segundo, como é que nós devemos correr? Isso é a maneira. A missão é simples, corre. Segundo ponto, a maneira. Como é que nós devemos correr? Ele nos dá uma perspectiva negativa. Olha em versículo 1. Ele fala no negativo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Seu grande problema, o meu grande problema, a grande problema desta igreja é tudo a mesma coisa. É o pecado. Não são condições financeiras, não é saúde mental, é simples e puramente o pecado. E esse pecado quer nos desviar da pista, quer nos tirar, quer nos puxar para trás, quer nos mostrar um outro caminho mais gostoso de se seguir. Pecados como a descrença, o medo, a preocupação, talvez coisas dessa vida, o orgulho, o amor ao dinheiro, tudo que ocupa uma proporção fora de contexto no seu coração, ele fala, deixa isso de lado. Em Romanos 6, se quiser olhar lá, é uma passagem importante porque Paulo está explicando que antes da salvação você é um escravo do pecado, de Satanás. Um escravo, você não encontra um escravo e fala, e aí, o que você quer fazer hoje? Um escravo, ele tem que fazer a vontade do seu mestre sempre. E Paulo, em Romanos 6, ele fala, agora que estamos em Cristo, não somos escravos mais do pecado. Somos mortos para o pecado. O velho dono perdeu escravos, agora você pertence a Jesus Cristo. Porém, às vezes nós encontramos o antigo dono no mercado. Às vezes nós encontramos o antigo dono na internet, na televisão, em livros, em amizades. O antigo dono não morreu. Nós morremos para ele.
mas ele continua vivo, andando em redor, bradando. E o autor diz, olha, corta isso. Corta isso. Isso não te pertence mais. O velho mestre vem ao nosso encontro, todos de uma forma diferente. A maneira que você é tentado não será, talvez, a maneira que eu sou tentado. Mas tentação terá. Em Efésios 4, versículo 22 a 24, está escrito, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A palavra aqui, despojar, significa literalmente tirar essas roupas. Tiram essas roupas de identificação, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E olha, o que você vai fazer? Revistar do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É uma vida de colocar e tirar. E se você é convertido há muito tempo, você sabe que tem dias que parece que tem muito para tirar. Ou alguma coisa que você já tirou e está de volta, e você fala, raios, preciso 40 dias de propósito. Mas não é isso que o autor de Hebreus fala. Ele fala, deixa essas coisas ao lado. E a maravilha de Jesus Cristo, a graça em Jesus Cristo, é justamente que os pecados e pesos que devemos deixar ao lado, podem ser deixados ao lado. Nós não somos vítimas do pecado. Nós não somos fatalistas, olha, o pecado vem me pegar. Porque o pecado justamente é um intruso, estrangeiro. Cristo é nossa vida agora. Por que está deixando espaço para Ele? Como é que você enxerga o seu pecado? Você recebe com boas-vindas? Você tolera e se acomoda? Você aceita com fatalismo? Ou você deixa de lado? Hebreus diz, deixa de lado. E você fala, mas eu estou tentando, David. E eu não consigo. Exatamente. Você precisa da perspectiva positiva. Olha em versículo 1. Nós lemos a perspectiva negativa em versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas olha, em versículo 2, perspectiva positiva. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Está desencorajado? Está desanimado? A mensagem é, olha para Jesus. Está cansado da vida, está cansado da corrida? Olha para Jesus. Nós não temos outra resposta, nós não vemos outra resposta na palavra de Deus. Primeiro Pedro está também falando da mesma coisa, para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, tem que olhar para Jesus. É isso que ele está falando aqui. Olha para Jesus para ter graça e força para deixar o pecado de lado. Não tenta deixar o pecado de lado nas suas próprias forças. Eu já tentei isso. Você também já tentou isso. O apóstolo Pedro, lembra quando ele fala, Jesus, não interessa se todos te abandonar, eu nunca te abandonarei. Ele estava confiando em quê? Ele mesmo. E como que termina essa história, né? Então não procura a força dentro de si mesmo. Como nós falamos no início, você não consegue viver a vida cristã observando uma lista de regras ou abraçando uma filosofia de vida.
ou correndo atrás de uma série de experiências. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Que nos traz a terceiro ponto. A motivação. Ele vai nos dar algumas coisas para nos motivar nessa corrida, para que nós continuemos essa corrida de revezamento. Primeiro, motivação, ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Olha em versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, a primeira coisa ele fala, olha, se precisa de motivação, considera Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. O que é que ele perseverou? O que é que ele suportou? Justamente a cruz. Foi o momento mais trágico e pior da vida terrena de Jesus Cristo. Foi a cruz. Não tem nada pior. Ele estava pendurado na cruz, no madeiro, completamente nu, sentindo a vergonha de Adão e Eva no jardim do Éden, quando Deus o viu nu. Seu pai o abandonou, seus discípulos o abandonou, e ele estava aí injustamente. O Sinédrio, antes de Jesus Cristo, nunca matou ninguém, nunca executou ninguém. E depois de Jesus Cristo, nunca executou ninguém. Foi a maior injustiça de todos os tempos. Eles falaram, nós queremos Barrabás, crucifica Jesus. E ele chama a atenção a isso. Ele resume esse sofrimento na palavra a cruz. E porque Jesus Cristo perseverou, você também pode. Porque Jesus perseverou na cruz, você também pode. Ele não pediu um apelo ao juiz, ele não hesitou de ir para a cruz. Justamente Jesus Cristo é aquele que vai te dar força para enfrentar as injustiças, os pecados, a dificuldade e o sofrimento. O que ele estava regozijando? A alegria que lhe estava proposta. Ele estava olhando além da cruz. Ele estava olhando lá para o que estava sendo feito na cruz. A salvação de homens e mulheres, como nós. E ele fala, por essa alegria, ele suportou a cruz. Ele estava esperando a alegria da reunião com Deus Pai. Desde a eternidade passada, eles estavam juntos, em plena comunhão. Até mesmo quando ele estava aqui nesse mundo, ele constantemente estava em comunhão com o seu Pai. E na cruz, a última coisa que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? E ele estava olhando a alegria de estar reunidos com o Pai. E um dia, irmãos e irmãs, nós também estaremos reunidos com o Pai. Através de Cristo. Isso é a alegria que também nos está proporcionado. Mas o que ele desprezou? Em versículo 2, ele fala, não fazendo caso da ignomínio. Algumas traduções não trazem a tradução, desprezando a afronta. Eu sei que o ACF traduz assim, mas tem várias maneiras. Mas, basicamente, Cristo estava lá, com a vergonha de uma morte injusta.
não por causa dos próprios pecados, mas por causa dos nossos pecados. E nós entendemos muito bem de vergonha. Desde Adão e Eva, nós estamos carregando uma carga constante de vergonha, porque nós sabemos que nós não somos o que fomos criados para ser, representantes perfeitos de Deus nesse mundo. E cada vez que nós falhamos, cada vez que um pai perde a paciência com a criança, ele não reflete Deus Pai conosco. Cada vez que um marido se estressa, se emborrece, se fecha, ele não está representando Jesus Cristo. Cada vez que a esposa bate no marido como uma frigideira, ela não está representando o que ela deveria ser neste mundo. Mas nós, pecadores, nós merecemos a nossa vergonha. Como é que Cristo lida com isso? Olha em Hebreus 2, versículo 11. Pois, tanto o que santifica, Jesus Cristo, como os que são santificados, nós vergonhosos pecadores, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Você não encontra isso em qualquer outra religião neste mundo. Toda outra religião, você precisa melhorar ou se qualificar para fazer parte. E Jesus Cristo, ele vem a nós, pecadores vergonhosos, e ele fala: esse aí é meu irmão. Mas não é só isso que ele mostra para nós. Em Hebreus 12, versículo 1, ele também fala uma coisa que deve nos motivar, é justamente a testemunha dos santos. É como ele começa o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isso é a motivação. Olha para Jesus Cristo, sim, mas também temos uma nuvem, grande nuvem, de testemunhas nos rodeando. Quem são eles? Hebreus 11 tem uma lista enorme, maravilhosa, de heróis na fé. Homens e mulheres, pecadores, que olharam para Jesus Cristo e completaram a carreira. Por exemplo, em versículo 4 de Hebreus 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. É como se Abel estivesse na arquibancada, falando: olha, embora que custe a sua vida, embora que o seu próprio irmão te mate, vale a pena olhar para Jesus Cristo. Vale a pena fazer essa corrida, talvez longa, talvez curta, mas ele está aí, falando: olha para Jesus Cristo. É o que Abel estava fazendo quando ele foi morto. Eles nos encorajam porque eles colocaram a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, e eles chegaram na linha final, e as suas vidas declaram em alta voz que Deus é fiel com os seus. Hebreus 11 menciona Enoque,
A Bíblia menciona ele 3 vezes, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez aqui, em Hebreus 11. A única coisa que está escrito é que ele andou com Deus. E no hebraico, para economizar adjetivos, eles colocam o sentimento no próprio verbo. Então você pode pensar de uma criança que vai tocar piano, porque é obrigado. Foi eu. Eu estudei piano por 4 anos e desisti. Pior 30 minutos da minha vida. Mas essa criança está treinando porque é obrigado. Cara fechada. E o outro, no caso o meu irmão Daniel, que vocês conhecem, sabe que o pai e a mãe se alegram nesse desenvolvimento musical. E ele toca lá felizmente. Nós 2 estamos tocando como Enoque estava andando com Deus. Mas é muito diferente, não é mesmo? A maneira que estamos andando. Então, no Enoque, ele estava andando com Deus, com alegria. Ele estava andando com Deus quando estava trocando a fralda das crianças. Ele estava andando com Deus em alegria quando ele estava fazendo as contas e pagando boletos. Isso é um exemplo para nós. Quando nós falamos, não tenho tempo para andar assim com Deus. Eu tenho tantas coisas que tiram a minha atenção. Enoque fez. Olha a testemunha dele. Nós também devemos ser motivados a andar alegremente com Deus. Mais para frente ele menciona Caleb. Está escrito sobre o Caleb, porém o meu servo Caleb perseverou em seguir-me de todo o seu coração por todos os seus dias. Isso não deve nos motivar a seguir Deus de todo o nosso coração, todos os nossos dias, seguir a Deus e fazer o que Ele pede de nós? Isso é a motivação do Antigo Testamento. Eles estão nos olhando pelas palavras e as páginas do Antigo Testamento. E estão falando, olha, continua. Não desista. Seja fiel. É difícil. Olha para Jesus Cristo. Mas não somente eles. Nós temos o Novo Testamento repleto de exemplos. Nós temos a história da igreja repleto de exemplos. Nós temos eles perseverando pela fé, quando eles foram mortos em frente às suas esposas e crianças, porque eles quebraram com a igreja anglicana e declararam que a confissão de fé Westminster dava toda a autoridade à palavra de Deus, toda a soberania a Deus, e pagaram com suas vidas por isso. Eles também fazem parte desse grande nuvem de testemunhos. E não somente pessoas assim da Bíblia ou do nosso passado, nós também entendemos que Deus colocou em nossas vidas outras testemunhas da sua própria graça. A avó Lucila, se eu não me engano, vó Lucila, da minha esposa, Laura, lembrei. Ela era um fantástico testemunho de fidelidade e serviço na igreja onde ela serviu. Fantástico. Até hoje, as pessoas não somente comentam dela, mas meio que julgam todo mundo através dela. Meu próprio pai, Calvin Gardner, ele dizia, prega Cristo, Davi, prega Cristo. Isso fica comigo até hoje. Um testemunho bem próximo. Não somente da história, ou nossa história, mas pensa daqueles testemunhos ao seu lado hoje. Pode ser o irmão ou a irmã no banco de frente. Pode ser aquele amigo que enriquece a sua vida espiritual. Pode ser um membro da sua família ausente deste lugar que tem um testemunho da fidelidade de Deus e de Jesus Cristo que te encoraja a correr com paciência e perseverança a carreira. Rodeado. Isso é a palavra que ele usa em versículo 1.
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Não existe cristão solitário. Não existe cristão que fala, é só Deus, eu só preciso de Deus, a palavra dele, igreja não é para mim, irmãos e irmãs na fé não é para mim. Não foi assim que Cristo preparou. Ele fala aqui, rodeado, esses outros que estão na mesma pista que você, que estão correndo com o mesmo objetivo de você. Fala, eles estão aí, um encorajando o outro. E qual é o final? Qual é a conclusão? Olha em versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para Jesus Cristo. Seja bem familiar com grande nuvem de testemunhos. Se você não tem o hábito, eu sugiro que você comece o hábito de ler biografias, que nós temos bastante na Editora Fiel. Biografias de homens e mulheres que foram usados por Deus no seu tempo. Como eles enfrentaram as dificuldades do seu tempo. Tem algumas pessoas que dizem que eles estão cansados demais para ler, cansados demais para orar, cansados demais para pensar. Não é verdade. A mensagem é, olha para Jesus. Você não precisa fazer uma esquenta de oração, entrar na clima de tudo isso, não. Olha para Jesus Cristo. Ele é a solução. E essa fadiga é banida. Esse desmaiar em alma vira fortalecimento, força recuperado. Olha para Jesus Cristo. Você terá liberdade de perseverar para a glória de Deus. Gostaria de encerrar com algumas palavras de aplicação. A primeira é para aqueles que hoje à noite não estão em Jesus Cristo. A pregação toda, você é um espectador, mas na verdade não vai mudar muita coisa para você. A mensagem da palavra de Deus é: venha a Jesus Cristo. Arrepende-se e venha a Jesus Cristo. Isso que eu adoro sobre a Bíblia. Porque na tradição teológica em qual eu cresci, tinha muitas pessoas que colocavam qualificação para saber se o arrependimento era verdadeiro ou não. Tinha um momento que você precisava separar para arrepender-se. Você precisava jurar nunca fazer de novo. Você precisava pensar de uma maneira de se afastar dessa situação. Todos bons conselhos. Mas o arrependimento é instantâneo. Não continua onde você está. Arrepende-se e venha a Jesus Cristo. Cristo, Ele ama pecadores envergonhados. Ele chama de irmãos. Tem outros, segundo grupo, que estão em Jesus Cristo, mas estão distraídos com certas coisas. Distraídos com coisas legítimas, mas que estão ocupando tempo indevido. Você está nesse grupo assim de desembaraçando-nos de todo o peso. É peso, não pecado. Deixa de lado. Você sabe o que é que está impedindo a sua liberdade de correr com perseverança. Você bem sabe o que é. Deixa de lado. Não precisa mesmo. Mas tem um terceiro grupo que eu gostaria de falar hoje à noite. Se vocês olharem no Apocalipse capítulo 2, vocês se verá representado aqui, se você for um destes.
Apocalipse 2, versículos 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, basicamente, Jesus Cristo está olhando fitadamente a cada um de nós. Você lembra quando Pedro caiu? E no último capítulo, João 21, Jesus pergunta 3 vezes se ele amasse Jesus. Jesus está olhando para nós e vai fazer a mesma pergunta, porque ele sabe as obras. Eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes, mas até os filósofos da Efésia, do Éfeso, falavam mal dos excessos dos Efésios. E ele escreve para essa igreja, nesse lugar tenebroso, ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, mesma palavra de Hebreus, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Sequer coisa errada aqui com essa igreja, não é mesmo? E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Absolutamente nada errado com a teologia dele, ou a prática dele. Tenho, porém, versículo 4, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês entendem o que ele está falando? Estão fazendo tudo certinho. Mas em algum momento da sua vida, eles abandonaram o primeiro amor. E ele fala aqui, usando essa palavra abandonar, não é alguém que rejeita, longe disso. É alguém que se distraiu. Talvez eles eram mais distraídos em provar se era um apóstolo de verdade ou não. Talvez eles estavam muito ocupados em achar os mentirosos, ou perseverar, ou suportar provas. Eles não entram nos méritos das coisas, mas de pouco em pouco, por distração, abandonaram o teu primeiro amor. Mas a coisa maravilhosa sobre essa passagem é que Jesus Cristo identifica um problema e identifica a solução. Qual é? Lembra-te, volta. Lembra-te, arrepende-te e volta. São as 3 coisas. A primeira coisa é lembra. Você lembra quando você era recém-convertido? Você lembra aquele momento, a disposição no seu coração? A vontade que você tinha de ler e conhecer a palavra de Deus? Isso era o seu primeiro amor. Lembra disso. Porque, olha, em versículo 5 ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele não define quais são essas primeiras obras, porque é tão individual. Quando Deus salva alguém, o relacionamento que começa com Deus se expressa e manifesta de formas muito únicas. Alguns gostam de ouvir muita pregação, outros gostam de ler a palavra de Deus. Mas todos, Jesus Cristo está falando: você me ama? Volte a esse primeiro amor. E depois arrepende-te. E de novo, é maravilhoso como o arrependimento é fácil, é instantâneo, pode deixar de lado, não precisa se qualificar. Arrepende-te, lembra-te, arrepende-te. E termina com volta à prática das primeiras obras. Volta àquelas coisas que você fazia quando era recém-convertido, quando a comunhão com o Senhor era doce. Não deixa isso de lado. Não deixa isso de lado. Eu agradeço a sua atenção hoje à noite. Eu gostaria